Olá, estamos aqui de novo com aquelas conversas gostosas com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Rui Diamantino, acertei o sobrenome? De Salvador, Bahia, um querido que faz parte também da comunidade desse canal. E hoje o Rui vai falar uma coisa muito interessante para a gente. Eu vou passar para ele, ele vai se apresentar e vai dizer sobre o que ele vai falar. Querido, bem-vindo. Se apresenta para a turma. Ok, Suzana, muito obrigado. É um prazer, uma alegria estar aqui com a Suzana e no Espíritas Progressistas, para a gente poder pensar um pouco sobre as questões espíritas do nosso movimento, esse movimento entre aspas, e outras questões que sempre estão aí à baila, né, nas nossas preocupações. Sim. Bem, como você disse, eu moro aqui em Salvador, na Bahia, sou psicólogo, com mestrado e doutorado em psicologia e tive uma formação anterior à psicologia, que foi o bacharelado em ciência da computação. Então, Olha durante muito aí, tempo, aham, interessante. fui durante algum tempo Legal. analista de sistemas, trabalhei na área de suporte, na área de desenvolvimento de sistemas. Depois eu fui me adentrar na formação em psicanálise, fiz análise, quis me tornar psicanalista e no percurso da minha formação de psicanalista eu entrei no curso de psicologia, onde me formei. Então sou psicólogo, atuo clinicamente com orientação psicanalítica e Sim. fiz mestrado e doutorado, mestrado na área de saúde mental e doutorado na área de organizações sociais do trabalho. Então, Que esse aí é linda o meu caminhada, perfil. Rui. Isso aí. E como espírita, sou espírita desde os 23 anos de idade, então vou aqui colocar minha idade, 66 anos, vou fazer 44 anos de atividade espírita, expondo, estudando, fazendo parte de formação de grupos de estudos, de formação de pessoas espíritas, porque acredito na importância da formação de pessoas espíritas, não é? E, claro, com orientação kardeciana. Então, é isso É aí. isso. Acho que Bem-vindo, já tá bom, né, bem-vindo. Suzana? Já tá bom. Bom, tá bem bom. Currículo bom. Então, e hoje você disse, Passou, olha, fala passou sobre o no que você vai teste. dizer para o pessoal. Bem, eu estava conversando com a Suzana e tem sido uma preocupação, porque também tem sido uma tônica das discussões aqui no canal da Suzana, com outros companheiros e companheiras convidados e convidadas, sobre o problema do conservadorismo no nosso movimento espírita. E você fez uma pergunta à Lídia, se não me engano, na última vez em que você a entrevistou, sobre se ela sentia uma mudança que está havendo no nosso movimento. Bom, com 44 anos de movimento espírita, mais aqui na Bahia, mas sempre com um olhar pelo Brasil, claro, a gente pode dizer, viu, Suzana, que felizmente, a gente está vendo as pessoas que têm uma mentalidade progressista, né? Eu me digo que sou um pouco mais do que progressista, me coloco mais à esquerda, né? Porque o Sim, tema nós progressista ele somos. comporta, sim, uma É ida um para a esquerda, guarda-chuva. mas eu diria É. mais à esquerda, né? Mas tudo bem. Uhum. Essa Sim. mudança, essa mudança que está havendo dentro do movimento com a queda dos mitos, né? É. Os mitos da política, mas os mitos dentro da política do movimento espírita, né? A gente É. está vendo assim uma desmontagem com o surgimento de pessoas com mais senso crítico e que Uhum. estão se colocando à vontade para fazer o movimento crítico, né? Um movimento mais crítico, mais analítico, mais Uhum. qualificado, né? E você é uma dessas pessoas. Eu acompanho você sem censamento, né, Suzana? A Eu gente sou passa a vai entrar aqui Hebe. Eu sou disso. a Hebe do Espiritismo. Que maravilha, viu? Ser a Hebe do Graxinha. Espiritismo.
Excelente. Gracinha, aham, eu sou. Ótimo. Hebe é uma grande mulher, fantástica, né? Dentro da sua Ah, atuação. Então, muito bem que seja a Hebe do Espiritismo, mas eu me sintonizei, né? Fiz a sintonia contigo a partir das críticas que você fez a determinadas obras, a determinadas abordagens. Sei que você não quer que diga o nome, não então não vou diga, não. dizer, não vou A dizer. gente sabe quem é, não diz. Exato. E É, quero dizer que na época em que eu assisti suas observações, o seu senso crítico e de outros canais, eu disse, puxa, eu não estou só, né? uhum, sim, Porque quando houve aquele evento que é a marca do conservadorismo do movimento espírita e seus próceres, aqui em Salvador, eu fui um dos primeiros aí nas redes, quer dizer, ao que eu tenho a conta, né? Obviamente. sim. E que fiz uma observação aberta contra Uhum, uma atitude que não se coaduna com o pensamento doutrinário e disse: não se coaduna com a lei de amor, justiça e caridade que fecha a parte 3 do Livro dos Espíritos. Então, me apoiei nesse argumento doutrinário para mostrar o quanto pessoas que continuam apoiando certas posições políticas no país, que abraçam a extrema-direita, o nazifascismo, está indo de encontro ao sentimento cristão, que preside, sim, sim. a obra kardeciana, a obra espírita, e, sobretudo, ao ensino, né, que comporta o espiritismo. Então, eu tenho usado essa tônica, mas a questão, Susana, do conservadorismo no movimento espírita, eu comecei meus embates há algum tempo atrás, há bastante tempo atrás, né? Ainda A mais história é jovem, longa, né, Rui? A gente a já está história é nesse longa, barco, há há bastante bastante tempo. tempo. E eu era mais jovem e com menos maturidade. A gente sempre está amadurecendo, né? Com 66 eu Sim, ainda estou amadurecendo, mas era menos maduro. Entretanto, houve um momento em que, em uma certa grande casa espírita, que eu frequentei durante muito tempo, de um grande médium, que nós sabemos quem é. eu, eu fazia palestras e, certa vez, eu fiz uma palestra sobre a questão da mulher no espiritismo. Eu achei muito interessante que a Lídia e vocês disseram, mas olha só, cadê o lugar de fala das mulheres? É Os o homem homens que vai faziam. falar. Adorei. Maravilha. Mas vamos botar aqui, a conta de 30 anos atrás, né? Bom, eu fui falar sobre as mulheres e a minha posição foi de mostrar que Jesus, as mulheres no Evangelho, as mulheres do ponto de vista da doutrina espírita, tinham grandes avanços de natureza feminista, embora, claro, com algumas questões, né, que poderiam ser repensadas e retocadas. E quando terminou a palestra, as mulheres vieram me cumprimentar. Puxa, Rui, olha que Que bacana, sim! adoramos, adoramos. E Mas o tinha homem de cara dirigente, torcida. tinha homens de cada torcida, perfeito. E o dirigente da instituição, que era primo do grande prócer, mas que Sim, dirigia a instituição, chegou, sim. bateu assim no meu ombro e disse: É, meu filho, você quer ser deputado das mulheres, não é? Olha só que Entendeu, barbaridade. né? Que Então, barbaridade. aquilo ali foi uma espécie de um baque dentro da instituição, porque não defendia aquele papel esperado da mulher. Seja mãe, cuide do seu marido, renuncie, se Né? sacrifique, né? Eu coloquei de um Sim. outro ponto de vista. E hoje seria muito mais agudo, né? Se bem que eu acho que a gente não precisa, porque as mulheres já estão tendo, inclusive dentro dos centros espíritas, não sei aí pelo sul, mas aqui na Bahia tem muita mulher dirigente de centro espírita que estão assumindo o É. seu lugar de fala. Sim, aqui Né? tem algumas. O problema aqui, Rui, é que a maioria é apoiadora, assim, fanático
Do outro inominável lá, que também não gosto de dizer o nome. Tu sabe Não, quem. claro, não Então, precisamos nem dizer. daí no lado político, né? Então é Uhum. muito complicado, sabe? Muito complicado. É óbvio que a gente observa que dentro do movimento espírita é, há sim ainda aquela ideia das moças e das senhoras que vão fazer a caridade, que vão para o centro espírita como um evento Fazer social, crochê, para fazer fazer os crochê, os fazer enxovais. distribuição, enfim, né? Aham. Aquela ação filantrópica, porque isso não é caridade, isso é filantropia, todo mundo já sabe disso há muito tempo, É, né? Mas sim. enfim, mas tem aqui em Salvador eu observo quando tenho a oportunidade de contactar com muitas mulheres que estão realmente numa outra etapa, né, de demandas dentro do movimento espírita, mas ainda são sufragadas pelos Uhum. mitos conservadores, porque as instituições se Sim. encarregam aí no seu conjunto de manter esses mitos que, queira ou não, ditam determinados padrões, inclusive a partir dos seus guias espirituais. Uhum. Então, Sim. esse conservadorismo aqui existiu também na área da orientação sexual. Eu não sei se aí pelo sul chegou, mas aqui na Bahia houve uma Uhum. carta direcionada, isso aí por volta dos meados de 80 e 90, uma carta direcionada aos centros espíritas, dizendo que Olha. homossexuais não poderiam dar passe, Sim. não poderiam, não poderiam falar, não poderiam ser dirigentes. Eles eram irmãos doentes que mereciam a nossa compaixão, a nossa não, a lá deles, compaixão. Que Enfim, absurdo. o que foi Sim, que aqui também. aconteceu? Aqui Eu bati de aconteceu. frente com isso. Uhum. Aqui foi discreto. Foi assim, por debaixo dos panos, entende? Só as direções é que ficavam sabendo disso. E aí eles iam barrando, mas não foi anunciado de uma forma assim, tipo, vamos fazer uma reunião aí e botar isso na mesa. Não. Foi tudo Hum. assim, mas aconteceu exatamente isso. Pois eu, quando tinha, Suzana, a oportunidade de ir falar nos centros espíritas, quando me convidaram, naturalmente, né? E dentro do centro espírita que eu já dirigi a essa época, que eu dirigi durante 30 e tantos anos e recebi um golpe lá Dilma, agora em Ah, novembro, eles te porque eu levei as convidaram a questões da sair? disciplina do trabalho. Não convidaram, não. Foi uma, Ah, uma, uma foi foi golpe uma mesmo. afronta numa reunião de diretoria da qual eu era o presidente desse tipo. Eu Uau. me vi na contingência e dizer, bom, eu tenho que sair, né? Mas, enfim, neste centro e agora no Cefas, eu bati de frente com isso. Eu disse, isso é um absurdo, não é? Até porque, com esses anos de caminhada, a gente sabe que muitos desses próceres são homossexuais. E não são Uhum. homossexuais sublimados, né? São pessoas que têm vida sexual, né? Enfim, Sim. é claro, não. E por que demonizam a vida sexual dos outros, Pois né, é, seria isso que Rui? eu quero dizer. É Então, recalque, né? pregam para, Tu, pregam tu, para os outros a doença, o ah, desajuste, né? E são também pessoas que têm sua vida aqui, tu ótimo, tudo como bem, não psicólogo, interessa, aham, não é? tu Enfim. como psicólogo sabe bem, né? Onde Bom, aperta o exato, recalque. inclusive, não só porque eu, como ser humano, penso assim, mas até por dever de profissão, ainda que não pensasse, o dever de profissão, por ética, é a defesa do ser humano na sua diversidade, enfim. Mas eu bati de frente isso lá pela década de 90. Então, quando eu saía das palestras, algumas pessoas ficavam, sabe? Então, essa questão, Suzana, do É incrível, conservadorismo é incrível. é muito grande, porque nós recebemos, aí entra um aspecto mais sócio-histórico, penso eu, nós recebemos um espiritismo que veio da França, mas chegou no Brasil, se assentou, não é? É. Numa classe média conservadora, que era a classe média alta, né? Uhum. Pensando que os primeiros espíritas no Brasil
eram médicos, advogados, gente da classe média, né? Foram Sim. os primeiros espíritas. Aqui na Bahia mesmo, as casas mais elegantes, dos bairros mais elegantes, é que exercitavam a atividade espírita. Os primeiros centros espíritas foram frequentados por gente da classe média alta. Bom, isso, claro, vai influindo nas gerações seguintes. E com o religiosismo que foi acoplado ao nosso movimento espírita ao longo dos anos, partindo de Barçanufo, passando depois por Chico, pelo febismo, enfim, por E o toda essa Bezerra, né? O Bezerra de Menezes, a ele própria deixou a Bezerra, marca a religiosa, né? marca. Se bem que você sabe que Bezerra ele foi considerado pelos rustanguistas como secularista. É que falou em Sim, rustanguista e já é assim sim, o sim. auge Pois é, para você ver, né? do Então a fé misticismo. foi também rustanguizada, né? E Foi, Bezerra, que era um homem foi considerado o desde Kardec sempre. brasileiro, homem de ciência e de razoabilidade, ele foi expulso da FEB, depois É. tornado. Então, o nosso movimento ficou permeado de uma espécie de mentalidade pequeno-burguesa, né? Uhum. Com um sentimento de elitismo permeado com um certo misticismo. E, claro, que Os médiums e preconceitos espíritos, todos. Uhum. com todos os preconceitos que isso Sim. acarreta, assim, as conservas culturais, né? As chamadas Uhum. conservas culturais que Sim. vão formando preconceito ante as mudanças sociais que vão acontecendo. Então, a gente vai observar que espíritos e seus médiuns, os médiuns muitas vezes submetidos a anseios de popularidade, de poder, de alcance, de fama, toda essa Sim. história que envolve sempre Tudo isso que a posição traz. espiritual, não é? Uhum. A gente vai ver então o quê? Que os espíritos vão reforçar esses aspectos conservadores. Uma vez, eu tenho uma admiração pelo Espírito de Emmanuel, tenho também críticas em relação a ele. Uhum. Admiro Chico Xavier, mas não sou áulico de Chico Xavier, não Não, a é? gente não tem que endeusar, né? Uma Não é? pessoa. Mas uma vez, lá na, na instituição anterior, nós tínhamos, e temos até hoje, agora só que no Cefas, os cultos evangélicos das terças-feiras. E estávamos utilizando obras de Emmanuel para aquela da série Pão Nosso, né? Para fazer o comentário, então, porque era uma preparação para outras atividades de atenção, de passe, enfim. E aí surgiu um texto na sequência sobre o papel da mulher. Ai, Quando eu meu fui Deus. ler, olha só, quando Esse eu me dá fui ler o calafrios. texto, eu disse: peraí, Emmanuel, você vai me desculpar. Não, Tirei ele da jogada, tirei esse não. texto, passo Esse adiante, não. porque era um texto completamente descontextualizado Não, é das terrível. conquistas das mulheres. Entendeu, É Suzana? terrível. Ele Aí é eu disse, assim, século XIX, assim. o velho Incrível. padre, né? O velho padre, o velho Sim, sacerdote, o velho jesuíta, e depois dizem que ele teve uma encarnação pelo século XIX, não é? Contam, né? De um arcebispo muito famoso no Brasil, um homem muito sim. culto, mas carregado dos seus Carregado com catolicismos, toda. É. não é? Então, eles são, Incrível. esse aqui não Não, passa. esse não. Tira da Eu programação. conheço bem esse texto. Meu Então, Deus. e lá no centro que eu dirigia, né, eu sempre dizia: olha, aqui entra transgênero, entram gays, lésbicas, travestis, entra todo mundo. Se alguém aqui, né, desrespeitar qualquer dessas condições, de duas, uma. Ou eu tiro daqui do centro ou saio eu. Né? Por quê? Era um centro, era um grupo, pelo menos enquanto eu estive lá, que a gente tinha uma abertura, enfim, tinha Sim. gays, lésbicas, pessoas, né? Nunca identifiquei transgêneros nem travestis dentro do grupo, mas pelo menos gays e lésbicas sim, e nunca houve restrições, pelo menos
pelo menos não formalmente, não de forma a chamar a atenção. Mas isso porque eu sempre me bati com essa questão do conservadorismo no movimento espírita. E o que a gente vê, né? Que esses próceres, esses mitos, essas figuras papais, cardinalícias, que fazem Uhum, parte de uma conservação católica, né? uhum, Continuou entre nós. sim. E, bom, de uns anos para cá, eu me dei conta do prejuízo que o nosso movimento, eu sempre boto aspas, que eu não sei se é um movimento ou se é um paramento, né? Ou uma É, paradeira, perdão aqui pelo trocadilho, né? movimento Um acho que está paradeiro acontecendo espírita. agora. É, eu entendo a tua Então, a preocupação. gente ficou congelado em torno desses nomes, trazendo um enorme prejuízo. Suzana, para que você tenha ideia, e isso eu falava nos centros espíritas onde eu ia. A programação era de um certo espírito que passou a ser psicóloga, né? Falando de Hum, psicologia com coisas de autoajuda absolutamente inúteis, sim. com mentiras psicológicas Nossa, que coisa tomada com perigosa, né? perigosa. Perigoso, Para gente que é perigoso. psicólogo, não é? Que Sim. estudou psicologia, afirmativas e da pessoa que era medianeira, que é medianeira, nem se fala. Né? Aham. E aí os centros espíritas tiraram Kardec da programação. Uhum. Eu ia no centro espírita, quando você vê lá, falando assim, não, o espírito, uma tal de uma veneranda, veneranda, tal, veneranda, tal, veneranda. Aí você diz, onde é que está Kardec? Né? E as palestras sem uma consistência formadora. Né? Sim. Então, toda Não. esta ideia em torno de um espírito vai acentuando o preconceito, vai Exatamente. acentuando o conservadorismo e vai mantendo uma estrutura envelhecida, falida, em torno desses mitos, que são tomadas como pessoas iluminadas, como pessoas Uhum. intocáveis. Há um certo médium, que eu não preciso dizer o nome, mas que as pessoas vão saber, que Uhum. em certos eventos espíritas aqui na Bahia, olha só, Suzana, em certos eventos espíritas aqui na Bahia, fica duas filas isoladas em relação ao lugar que ele chega. Ninguém pode tocar na pessoa. É Sabia que uma, é uma celebridade, né? celebridade não, ele é mais puro do que o Dalai Lama. Porque Ai, ninguém. é uma Bom, a gente nem pode falar mais do celebridade. Dalai Lama por causa do sucesso ou do insucesso que aconteceu agora, né? Mas entende? Quer dizer, que é isso? É todo um reforço É, mitológico. coisa E a horrorosa, né? ideia que esta pessoa emite, ela tem uma repercussão nas pessoas, dentro e fora do movimento espírita, seja espírita ou não, que reforça certas teses. Sim, o que Eu ele vi, diz é lei. O que ele diz é lei. Pode ser a coisa mais absurda, mais esdrúxula. Ele disse, as pessoas defendem aquilo. É coisa de seita, né, Rui? Parece uma perfeito. seita. Ou seja, a gente entra num esquema de seita Uhum. religiosa. Eu vi um vídeo que me escandalizou, em que houve um encontro em uma cidade aqui do Brasil, esses encontros nacionais, subregionais, estava um hoje, né, muito prestigiado indivíduo que é advogado e que Ah, fez uma sim, tradução de um sim. evangelho, que é tomado como uma pessoa certamente Aham, eu acho que é para ser o estava ele substituto desse, você sabe muito quem. bem, está É, sendo ele está preparado, sendo né? preparado para ser o. Preparado, perfeito. E aí estava ele, estavam outras pessoas e este prócer espírita abordando ideologia de gênero. Que absurdo, Olha né? só, Eu quando eu escutei aquilo. ouvi isso, eu me retorci e disse, gente, que absurdo! Aham, Como é que você fala uma coisa desta? A coisa pessoa mais não sabe nem absurda. do que está falando, isso é contra a ciência, não existe ideologia Não de existe. gênero.
É. Não existe isso. Ali foi o carimbo, sabe, Rui? Ali que acendeu para todo mundo a luzinha vermelha. Tipo assim, perigo. A coisa tá feia. Foi ali, naquela fala horrorosa. Acho que aquilo aconteceu em Perfeito. Então parece que nós assistimos o mesmo vídeo, né, 2017. Suzana? Foi ali. Assistimos o mesmo. E acho que Uhum. outros espíritas também assistiram, Sim, não é? Enfim, aquilo é um absurdo. Aquilo nossa. não existe. Aquilo é a pior qualidade da pseudo-sabedoria. Aquilo é Nossa, é um muito embuste. vergonhoso. Aquilo é Aquilo é um muito vergonhoso. embuste. É um embuste puro É. para o deleite do próximo. Ele parece que ele sente um prazer inenarrável, assim, de falar essas barbaridades, sabe? É um troço, assim, muito estranho. Insiste em falar bobagem. Insiste em falar bobagem. Mas olha só, a bobagem que ele fala tem um efeito de verdade. E nisso está o quê? O conservadorismo. O que é o conservadorismo? O conservadorismo é uma filosofia, é uma lógica de vida em que você pega determinadas categorias, determinadas formas de organizar o pensamento e, como diz a palavra, conserva. Por isso que, em um certo momento, dentro da psicologia, da sociologia, enfim, se falou das chamadas conservas culturais. Né? Ah, Você faz tá. a conserva, como se você pegasse azeitona e botasse dentro de uma E conserva bota para num tentar ver o vidro. que é aquilo dentro. Uhum. Não é? Então, conservas culturais, conservadorismo. E o que é que o conservadorismo é contrário à doutrina espírita? Porque a doutrina espírita tem um fundamento que é o mais importante, um dos mais importantes, é a progressão do Exatamente. ensino, Em a todos os progressão sentidos. do conhecimento. Em todos os sentidos. Querido, Todos nós sentidos. temos 10 minutos ainda. Não, 9. 9 minutos. Nove. Eu só estou controlando Eu, aqui para tu poder te organizar. vai me pontuando a fala, porque quando eu abro a tramela, né? Não, tá maravilhoso. Ai, tem gente que anda dizendo que eu falo demais, Rui. Eu tenho que ficar mais Eu também, quieta. Suzana. E às vezes eu me pego assim, Jesus, eu falo Hum, demais. Gente, eu preciso fechar um não, pouco mais essa boca, botar um zíper, né? Mas é enfim, que você vai me pontuando aí, tá? não, tá Sem bem tranquilo, problema. dá bastante tempo. Continua. Então, É então isso aí. essa questão da conserva e do conservadorismo dentro do movimento espírita, ele é antidoutrinário. Kardec deixou em aberto para onde a ciência for, e aí a ciência não é só a ciência no laboratório, não são somente as ciências hard. É como falou a Lídia, são as ciências sociais, as ciências psicológicas, as ciências econômicas. Para onde as ciências forem, o espiritismo acompanha. Então, Sim, se você é espírita e você é conservador, você não passa de um bíblico, não exato. uma pessoa Místico. bíblica, não Uhum, é? é Você está místico. querendo transformar o espiritismo num dogmatismo, né? Para Exatamente. conservar. Então, é, a possibilidade de nós, como espíritas, avançarmos nas questões é para colocarmos, inclusive, os fundamentos espíritas em questão. Né? Uhum. Aí está o nosso processo dialético. Só assim nós fazemos filosofia. Nós Perfeito. só E faremos ciência. filosofia, ciência, quando a gente E também o desenvolvimento questionar moral. E tudo. desenvolvimento moral. Né? Isso é o Hum, tripé. Então, quando a gente vê a tentativa de conservar os cardeais, os papas, os médiuns principais, o substituto do Vaticano, uhum. Que já está da sendo Igreja de São preparado. Pedro, né? Enfim, esse tipo de mentalidade, o que a gente chama na psicologia social de representação, uma representação, a gente está conservando, a Sim. gente está amarrando o progresso da doutrina. E essas pessoas que chegaram a esse, entre aspas, estrelato no movimento espírita, elas foram repetindo coisas, inclusive do próprio passado, de vidas passadas. No caso específico, Sim, como sim, ele eu se orgulha convivi, muito, né? Uhum. como eu convivi, certo?
Eu sei do que se trata. E posso te dizer que é uma repetição exata de Aham. uma encarnação que a pessoa teve, porque isso me foi confirmado, certo? Foi um sonho que eu tive, não é, quando eu frequentava a instituição. E aí eu contei para alguns companheiros, uma companheira, uma pessoa que era médium muito próxima a ele. Quando eu contei, ela se acabou de dar risada, Suzana. Ela disse: Mas tu é médium mesmo? Isso porque você está falando de Frei, Fulano, Cicrano, Beltrano, tal, não sei o quê. Aham. Disse: Ah! Aí quando você vai ver, depois em off eu te conto, tá? Aqui eu não vou falar, não, mas depois eu te conto. Mas Conta. aqui entre nós, tá? Pode ficar Mas tranquilo que enfim, eu sou um túmulo. mas enfim. Aí a gente vai ler a biografia do Aham. indivíduo. E como diz Hermínio Miranda, né? A simetria encarnatória é quase perfeita, Suzana. É. E A tem uma busca de história também poder. do. Uhum. Tem aquela história do Lemarie também, né? Que foi o Aham. coveiro do Espiritismo. Que também dizem que Uhum. tá reencarnado aqui como um famosão. Ah, é? Ai, ai. Aham. Depois eu gostaria de saber quem é. Ah, depois eu Depois te você conto. fala. Nós não temos muito o que fofocar. Mas enfim, aí a gente vai ver, né? O desejo de poder, ser Sim. ouvido pelos principais reis e rainhas. Era um frade trapista Aham. que vivia completamente despojado, mas tudo dele era a ambição de Poder. poder, Poder. Exatamente. Como é agora também. entendeu? Porque Então, o que é tem que a gente está muitas falando? formas, né? Muitas formas de tu Muitas formas. conseguir. Pode ser com dinheiro, mas pode ser com contatos. Tu estar no lugar, tu ser colocado no lugar Redes, como redes, 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 aham, as redes, né? tu ser Bem, endeusado. É. e o marido da Meimei, né? O Arnaldo Rocha, que para mim é daquele tipo de espírita pau-casca, sabe? Sem minhas Sim. palavras. Bom, o Arnaldo Rocha foi íntimo de Chico Xavier. Ele narrando a relação dele com Chico, ele chamava Chico de gostosura, porque era um açúcar que existia em Belo Horizonte na época que ele conheceu o Chico. Não sei se você conhece essas falas do Arnaldo Rocha. Não, não E o conheço. Arnaldo Rocha desmontou a mística do Chico como Kardec. Eu estou falando isso aqui publicamente porque ele falou publicamente. Sim, Ele disse: claro. Olha, o Chico me disse que ele foi a Madame Jafé, Ruth Jafé. Uhum. E quem foi Ruth Jafé com Kardec? Foi quem disputou o Sim, problema do direito autoral, que exatamente. Foi brigou aquela com médium que Kardec. se revoltou contra ele, né? Isso, Nesse entende? filme do Kardec ele aparece direitinho, né? Exatamente. As coisas são muito interessantes. Como Uhum. parece que a gente fica num ciclo, né? Numa roda, assim, mas a gente tem que aprender a achar as portas de saída, senão a gente não sai dessa Mudar, lenga-lenga, não. transmutar, né, Suzana? Transmutar, não é? Eu Querido, digo que é eu, transformar. querido, eu adorei essa nossa conversa. Eu só lamento mesmo que o meu tempo agora sempre está menor. E quem sabe eu tenho que pensar em alguma outra forma de conseguir um lugar onde eu possa gravar e possa fazer os vídeos, mas por enquanto é isso. Nós temos 2 minutinhos, 3 minutinhos, eu te dou esses 3 minutinhos para tu te despedir da Uhum. turma, porque foi uma delícia. Foi uma delícia essa conversa. Muito gostoso, adorei, adorei. Ai, que Que bom, nem que os bom. seus doces maravilhosos, Suzanas. Oh, Olha, quando querido. você manda aquelas fotos, eu digo, gente, eu vou encomendar de Suzana para me mandar lá de Novo Hamburgo para aqui para Salvador. Bem, mas Obrigada. vamos assim, então, tentar fechar, né? Sim, Porque a gente falou muito da questão do conservadorismo e tal. Sim, e aí, o que a gente pode fazer? Bem, acredito que se a gente apostar numa formação qualificada dentro do espiritismo. Fazer coisas fantásticas, como agora se fez com esse lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo foi revisado do lindo. ponto de vista da questão racial.
pudermos fazer isso com as obras espíritas para a gente mostrar que pontos precisam ser repensados sem desqualificar a obra kardeciana, que é Sim, e é o que fantástica. está sendo feito, né? É o que está sendo feito. Então, podemos e devemos avançar para um movimento espírita com outra qualidade, Que né? bom. Em que as fantasias, o misticismo, a mitologia desapareça para nós fazermos realmente um movimento coletivizado. Então, para cada um de nós que pensa assim, temos que entrar neste embate. O que é um embate? Uhum. Temos que fazer este bom combate, como diria Paulo, né? É, Não é criando inimizade, não é criando ódios, não se trata disso. é isso que Mas cada um de nós que se imbua desse pensamento, a gente possa avançar para dar ao movimento espírita uma outra qualidade que, infelizmente, até hoje não conseguimos por é. causa do conservadorismo. Avante, então, né, Suzana? Avante. Um grande beijo para ti. Fica Beijo bem, grato a querido. todos e todas e todes. Muito Nos obrigado, Suzana, pela encontramos. oportunidade. Um Um beijo. grande beijo.